bem-vindos ao seminário. Espero em Deus que o tempo que nós vamos passar juntos seja de grande proveito para a nossa vida. E eu creio que algumas das informações, eu diria muitas delas, vão ajudar os irmãos para o resto da vida, se Deus quiser, na sua caminhada espiritual. Aliás, eu vejo hoje o crescimento de seitas e heresias e a infiltração de ensinos distorcidos no seio da igreja evangélica com muita tristeza. Por outro lado, eu sou obrigado a reconhecer de que se trata de um cumprimento profético. A Bíblia diz que isso aconteceria, que viria tempos em que haveria apostasia e que essas infiltrações aconteceriam. Você pega, por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ali Paulo adverte Timóteo: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 1, quando Paulo escreveu a sua segunda carta a Timóteo, de acordo com os eruditos do Novo Testamento, faltava mais ou menos uma semana para ele ser decapitado sob as ordens do imperador Nero. Mas ainda, uma semana antes da morte, a preocupação com Paulo é também doutrinária. Olha o que ele diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Paulo não disse: Timóteo, pregue visões, pregue sonhos, pregue revelações. Embora eu acredite que há espaço para isso na vida espiritual, para experiências. Mas o que Paulo enfatiza aqui é: pregue a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres ou doutores conforme as suas próprias concupiscências ou mal desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Um dos desafios que várias igrejas, muitas igrejas e muitos pastores estão enfrentando hoje, é quando um pastor trabalha honestamente, ele prega biblicamente, ele é equilibrado, ele é sincero, ele tem integridade, ética, e a igreja dele não cresce. Mas a igreja do picareta na esquina está assim. Aliás, para se fazer sucesso no Brasil hoje, no mundo evangélico, você tem que fazer duas coisas: ser picareta e ensinar heresia. Quanto mais desonesto parece o líder for, mais seguidores ele vai ter. E quanto mais ele manipular as pessoas, mais as pessoas vão gostar. É isso que está acontecendo. Até parece que muita gente hoje está com aquela atitude: me engana que eu gosto. Infelizmente, isso tem acontecido. Okay? E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, a sua perdição não dormita. Então, com esses versículos, vamos passar o estudo. O estudo que nós vamos passar para os irmãos é um resumo do livro Supercrentes. Primeira coisa que eu gostaria de explicar aos irmãos é que vamos falar sobre a questão da teologia da prosperidade. Algumas questões que foram levantadas eu gostaria de explicar. Primeiro, muitos reclamaram de eu ter citado nomes no livro. Onde se viu citar nome das pessoas no livro? Isso é falta de amor, isso é falta de ética. Onde se viu? Isso é um abuso. Logo na capa do livro já aparece o Evangelho segundo Kenneth Hagin, Valnice Milhomens e os Profetas da Prosperidade. Isso, não pode citar nome, está errado isso. E eu respondo o seguinte: estou seguindo o exemplo de alguém na Bíblia. Você vai encontrar, por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19 e 20, ele dizendo: Himeneu e Alexandre fizeram naufrágio na fé. Paulo denuncia Fileto, que vivia pregando que a ressurreição já havia acontecido. E Paulo não citava o nome só de picareta, não. Ele citava o nome de gente boa também. Você pega, por exemplo, Gálatas, capítulo 2, versículo de 9 a 11. Nesse texto, Paulo diz que Pedro era a coluna da igreja. E o apóstolo Pedro nunca deixou de ser coluna da igreja. Ele foi até a morte. Mas nem por isso Paulo deixou de escrever: eu resisti Pedro na cara, porque ele era repreensível. Paulo revela nesse texto uma falha que Pedro estava cometendo, e ele põe isso em público, a Epístola de Gálatas. Todas as pessoas que leram a carta aos Gálatas em 2000 anos de cristianismo ficaram sabendo que um dia o apóstolo Pedro pisou na bola, fez algo que não devia ter feito. Não invadimos a privacidade de ninguém, não questionamos a moral de ninguém. A única coisa que questionamos são posições doutrinárias, à luz da Bíblia, que essas pessoas mesmas trouxeram a público,
Elas não fomos invadir, pesquisar, moral, nada disso. Elas trouxeram esses ensinos a público através de todo tipo de mídia. E em público o dano deve ser corrigido. Então essa é a nossa posição em relação a isso. Uma outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro para os irmãos a tratar sobre a teologia da prosperidade. Em primeiro lugar, não sou contra a prosperidade do povo de Deus. Não sou e nunca fui. Quando o livro saiu, alguns líderes no Brasil começaram a dizer que o Paulo Romeiro é o pregador da pobreza, pregador da miséria. Não, eu não sou. Eu não tenho o menor desejo de sair pregando, e aonde eu passo pregando, os irmãos empobreçam. Nada disso. Aliás, o grande problema da teologia da prosperidade não é a prosperidade, é a teologia, como vou demonstrar para os irmãos. Okay? De maneira alguma. A minha encrenca com a teologia da prosperidade é quando ela diz que o crente tem que ter carrão, tem que ter mansão, tem que ter muita grana no banco, okay? E não pode ficar doente momento algum na sua vida, nem uma gripe. Se ele não tiver carrão, mansão, se ele não tiver muita grana, e se ele ficar, nem que seja gripado, é porque esse crente não tem fé, ele está debaixo do poder de Satanás, ou é porque ele está em pecado. Porque se você for julgar a vida espiritual de uma pessoa pelo tamanho da conta bancária, pelo carrão que ela usa, pela mansão onde ela mora, então nós podemos facilmente concluir que a Xuxa ou o Michael Jackson, eles têm uma comunhão com Deus fora do comum, vocês não acham? E não é por aí. Aliás, em muitas dessas igrejas hoje, Jesus já perdeu o ibope, já não encontra mais espaço. Até palavras importantes da fé cristã, e que fazem parte da Bíblia Sagrada, nessas igrejas não são bem-vindos, onde se viu falar em pecado, falar em santificação, arrependimento, nem menciono isso. O negócio é isso aí, irmão, você é demais, você está por cima, assim por diante, você vai vencer, é mais que vencedor. E olha, tire palavras negativas do seu vocabulário, é a ordem do dia hoje. Ninguém vai me convencer, irmãos. Ninguém vai conseguir provar para mim que Jesus morreu na cruz do Calvário para me dar um telefone celular. Ninguém vai me convencer que Jesus morreu na cruz para me dar uma BMW ou para me dar uma mansão. Porque isso aí até o ímpio tem. Eu conheço tanto ímpio que não tem nada a ver com Jesus, e tem mansão, e tem carrão, e tem celular, tem tudo. Ele foi à cruz para me dar algo que dinheiro nenhum nesse mundo pode dar: a salvação da minha alma, o perdão dos meus pecados, a certeza da vida eterna. Atualmente quem propaga muito isso é Kenneth Hagin nos Estados Unidos, mas a confissão positiva tem muitas pessoas envolvidas nisso. O ministério de Hagin é grandemente fundamentado em visões. É uma visão atrás da outra, tudo é baseado em visão. Ele até conta no livro A Autoridade do Crente, na página 38, se não me engano, eu já vejo aqui, 37, 38, que certa vez Jesus apareceu para ele, e por 1h30 conversou com ele sobre o diabo e possessão demoníaca. De repente, um demônio em forma de um macaquinho pulou entre ele e Jesus e começou a gritar: Iac, 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 Iac. E ele não conseguia mais ouvir Jesus falar. Jesus continuava ensinando, passando informações, ele não entendia, porque o demônio continuava gritando. E na sua mente, ele começou a perguntar: por que Jesus não faz nada? Por que Jesus não toma uma atitude? Por quê? E como Jesus não tomava atitude nenhuma, ele mesmo acabou tomando uma atitude. Ele virou para o demônio e disse: demônio, em nome de Jesus, cala-te. O demônio caiu no chão. Agora vai embora em nome de Jesus. O demônio foi. Olha o que ele diz na página 38 do seu livro, Autoridade do Crente. O Senhor sabia exatamente o que estava em minha mente. Eu estava pensando: por que Jesus não fez nada? Por que permitiu isso? Jesus me olhou e disse: se você não tivesse tomado uma atitude a respeito, eu não poderia também. Ao ouvir isto, tomei um verdadeiro choque. Eu também, irmãos, ao ler isso aqui, tomei um verdadeiro choque. Ao ouvir isso, tomei um verdadeiro choque. Fiquei pasmo. Respondi: Senhor, acho que não ouvi direito. O que o Senhor disse é que não faria, não foi? Jesus respondeu: não. Se você não tivesse tomado nenhuma atitude, eu também não poderia. Repeti tudo por 4 vezes. Jesus era enfático ao dizer: não disse que não faria, disse que não poderia. Então, eis aqui um demônio com o qual Jesus não pôde tratar, mas o pai da confissão positiva atualmente, que Kenneth Hagin conseguiu tratar. Lamentavelmente, essas coisas têm abundado no meio dos evangélicos, e você encontra isso fartamente até em muitas livrarias evangélicas, ok? Outros nomes ligados, tem vários nomes, não vou tratar de todos eles, mas tem o nome de Bob Tilton, Robert Tilton, que já esteve no Brasil há anos atrás em companhia de Rex Humbard. E Bob Tilton teve seu ministério completamente destruído
porque muitos abusos foram descobertos. Baptiste chegava a pedir dinheiro na televisão, e eu tenho um vídeo disso, profetizando, com lágrimas caindo pelo rosto. E eis, meu servo, eu te digo, se tu enviares a tua oferta, vou eu te abençoar, meu servo. Eu olhei e falei, oh, Deus está mal de grana. Está pedindo, chorando. Está mal, Deus está ruim de grana. E vários outros abusos. Ele foi processado por uma mulher na América do Norte, porque ele mandou uma carta para ela dizendo, hoje é um dia de milagres na vida do teu marido. E o marido já havia morrido há 2 anos. A mulher o processou. Ele também gostava de fazer o seguinte, quando ele distribuía roupa para os pobres, chamava a câmera de televisão do ministério dele. Isso a rede ABC que pegou. Ele distribuía as roupas, quando ele terminava a distribuição, ele tomava a roupa de volta para distribuir em outro lugar. Aí, depois que terminava a filmar, tomava de volta outra vez. Agora, o que acabou com o ministério dele mesmo, é que ele dizia para as pessoas, mande o seu pedido de oração para o meu ministério. E mande a sua oferta junto com o seu pedido de oração. Ou quando o seu pedido de oração chega aqui, eu e a minha equipe, nós espalhamos no chão, ajoelhamos em cima, molhamos com nossas lágrimas, em jejum, em oração, e aquele negócio todo. Aí, de novo, a rede ABC pegou ele e a turma dele, abrindo os envelopes, jogando os pedidos de oração fora no lixo, guardando o dinheiro, o cheque. E daquele dia em diante, as ofertas não chegaram mais, o ministério dele foi estrangulado, acabou totalmente. E Baptiste chegou a ser um dos homens que mais comprou tempo na América do Norte, na televisão, um ministério que movimentava cerca de 200 milhões de dólares. O outro nome muito comum aqui no Brasil, o nome de Benny Hinn. Benny Hinn tem estado no Brasil várias vezes. Agora, Benny Hinn é um enigma. Ele ensina uma heresia, aí os amigos dele caem de pau em cima dele, dizendo, Benny, você está louco? Ele se arrepende, me perdoe, estava errado e tal. Dali a 3 meses ele inventa mais algumas. Aí a turma cai de pau em cima dele, você está louco, Benny? Tá, eu errei mesmo, desculpa, pede perdão e tudo, nunca mais eu falo isso. Dali a 3 meses ele vai inventando. Então é um negócio interessante. Benny Hinn já ensinou as 9 pessoas da Trindade. Benny Hinn já ensinou que Adão era um super-homem, que ele podia voar até a lua, nadar debaixo d'água sem precisar respirar. E que a Eva também era assim. Então você tem lá no Jardim do Éden, super-homem e mulher maravilha. Interessante a combinação. Benny Hinn já ensinou que a mulher foi criada para dar luz pelos lados, porque ela saiu do lado de Adão. Foi por causa do pecado, é que tomou outro rumo, mas tinha que ser por aqui e assim por diante. Benny Hinn ensina que o Espírito Santo tem um corpo, e ele disse que certa vez ele estava orando, aí alguém chamou, Benny, o jantar está pronto. O Espírito Santo agarrou no ombro dele. Fica mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais 5 minutinhos. Eu acho isso uma dependência doentia de Deus para com a sua criatura, não tem nada a ver. Então, lamentavelmente, isso você encontra essa informação no seu livro Bom Dia, Espírito Santo. É que, certa vez, ele estava numa cruzada, ele conta isso no livro dele. Aqui está o livro dele em português chamado Sangue. No último capítulo, ele conta que certa vez numa cruzada ele chamou 49 freiras católicas para cantar com ele na plataforma aquele hino grandioso és tu, com grande és tu. E as freiras cantando com ele o hino, levantando seus crucifixos, elas todas com seus hábitos. Depois as freiras o convidaram para visitá-las no convento. E ele foi. E lá na capelinha do convento, todos ajoelhados, Benny Hinn com as freiras, elas orando em língua, profetizando para ele. De repente, enquanto ele estava com a mão levantada, a Madre Superiora veio e colocou a hóstia na boca de Benny Hinn. E ele conta que quando comungou, ele sentiu um fogo, literalmente passando por dentro dele. E ele sentiu os dedos dele tocando num manto de seda. E dentro daquele manto tinha um corpo, o que ele crê ter sido o corpo de Jesus. Bom, esses são os nomes conhecidos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, os nomes mais conhecidos é o de R.R. Soares, líder da Igreja Internacional da Graça, que tem programas na TV Bandeirantes, na CNT, na Manchete. E é uma das pessoas que mais promove os livros de Kenneth Hagin no Brasil, através da sua editora Graça Editorial. Além de R.R. Soares, nós vamos encontrar também a Valnice Milhomes, que foi missionária da Convenção Batista Brasileira, por 14 anos em Moçambique, na África. Ela rompeu com a Convenção Batista, foi para a África do Sul, entrou em contato com os ensinos de Kenneth Hagin, voltou ao Brasil e proclamou grande parte dos seus ensinos. Ultimamente, a Valnice está defendendo a guarda do sábado, usando os mesmos argumentos que os adventistas usam. E, infelizmente, isso tem também produzido transtorno para muitas igrejas. Eu tenho visto até em seminários onde eu dou seminário, membros da diretoria das igrejas
já defendendo os ensinos da Valnice, a guarda do sábado, por influência da Valnice Milhomes. Então é como se fosse a Ellen White ressuscitada. Não vou chegar a esse ponto, mas infelizmente tem alguém defendendo a guarda do sábado. E existe hoje um movimento no Brasil, um movimento de judaização da igreja. Voltar ao Antigo Testamento. Okay? Por exemplo, a festa dos tabernáculos tem que ser agora promovida, tem que ser celebrada pela igreja evangélica. Conheço pastores que já não estão mais fazendo festa de Natal na igreja em dezembro, mas em setembro, e assim por diante. É o que Paulo condena no livro de Gálatas, o galacionismo. Voltar ao Antigo Testamento, voltar à lei. Infelizmente, tem pessoas defendendo isso hoje. Okay? Um dos argumentos que a Valnice usa e que os adventistas têm usado também ao longo das décadas é de que nós não podemos guardar o domingo. Porque como é que se fala domingo em inglês? Sunday. O que significa Sunday? Dia do sol. Está vendo? É no dia de um Deus pagão. É no dia do sol que os crentes estão guardando o dia do Senhor. Isso está errado. Isso é uma abominação. Tudo bem. Como é que fala sábado em inglês? Saturday. Isso, Saturday. O que significa Saturday? Dia de Saturno. Quem foi Saturno? Deus da orgia, da imoralidade, do bacanal. Ficou pior. Além da Valnice, tem Jorge Tadeu. Jorge Tadeu é um engenheiro de Angola que transferiu-se para Portugal vários anos atrás, fundou o Ministério Maná, uma igreja que cresceu bastante, e hoje você já encontra igrejas Maná aqui no Brasil. Ele tem sido uma influência aqui no Brasil. O Ministério de Jorge Tadeu é extremamente controvertido. A revista Visão de Portugal, uns anos atrás, trouxe uma declaração dele terrível. Ele diz o seguinte: temos que deixar a nossa religiosidade no chão para sermos mais usados por Deus. Recebi isto por revelação divina. Deus me revelou que hoje Ele permite que um crente, um cristão, tenha várias esposas, desde que com isso ele sirva mais a Deus. Depois dessa, nós vamos ter que pedir desculpa para os mormons, a quem criticamos, porque no passado praticaram a poligamia, mas os mormons já aboliram a poligamia em 1890, com um manifesto. Isso faz mais de 100 anos. E hoje você encontra no seio da igreja evangélica líderes defendendo a poligamia. Mas aí não para aí, eu creio que também a Igreja Universal do Reino de Deus tem muito a ver com a teologia da prosperidade, sempre falando em prosperidade, noite dos empresários, e a maneira de levantar dinheiro é tremenda. Ela é uma criatividade imensa, que vai de rosa ungida, lenço ungido, sal grosso, arruda, a arca, tem tudo quanto é coisa, a cama de Eliseu, tem um punhado de coisa que eles vão fazendo. A afirmação que melhor resume a confissão positiva é de que o cristão tem que ser próspero financeiramente e viver sempre livre de qualquer enfermidade. Quando isso não acontece, é porque ele deve estar vivendo em pecado, não tem fé ou está vivendo debaixo do poder do diabo. Será que isso é bíblico? Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5. Porque é o texto que os adeptos da teologia da confissão positiva usam para dizer que o crente não pode ficar doente. Isaías 53, versículos 4 e 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Está vendo? Eu não preciso mais ficar doente, dizem eles. Jesus já levou minhas enfermidades. Então o que a confissão positiva prega é que tanto a salvação da alma quanto a cura física ou bem-estar físico estão garantidos na expiação. Ficou crente, converteu-se, não pode mais ficar doente. É o que eles dizem. Essa passagem de Isaías 53 vai aparecer 2 vezes no Novo Testamento. Quando nós temos um texto do Antigo Testamento que aparece no Novo, nós temos que verificar como é que os escritores do Novo Testamento interpretaram aquela passagem. Lembre-se de que é o Novo Testamento que interpreta o Velho, e nunca o contrário. Não é o Velho que interpreta o Novo, é o Novo que interpreta o Velho. Essa passagem vai aparecer em Mateus, capítulo 8, versículo de 14 a 17. Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças.
Okay? Quem usar o texto de Mateus para dizer que a cura física está garantida na expiação, no sacrifício de Cristo, vai ter um problema. Aqui Jesus não havia morrido ainda. O que Mateus está nos dizendo então? Lembre-se de que Mateus escreve o seu evangelho aos judeus para mostrar aos judeus que Jesus é o Messias, é o rei de Israel. Mateus chega a citar mais de 50 vezes o Antigo Testamento. E o que ele está dizendo aqui é que dentre as atribuições do Messias, dentre as coisas que o Messias faria, uma delas seria curar os enfermos. É isso que Mateus está nos dizendo. Agora vamos ver como é que Pedro interpretou Isaías 53, você vai encontrar em 1 Pedro 2,24.